onde as pessoas que trabalham com futebol, né, os treinadores, foram usando esse homem e abrindo 2 homens para praticamente acompanhar laterais e ajudando com um homem a mais no meio-campo, né? Então, digamos que hoje seria o que a gente não vê muito também, que são os meias, mas esse falso meia, ele hoje se torna um segundo atacante, né? Vamos dar um exemplo do próprio, por exemplo, hoje Botafogo, o Eduardo. O Eduardo é esse cara, né? Que ele, muitas vezes, ele faz ali a conexão com o Tiquinho, mas ao mesmo tempo é o cara que recompõe pelo meio campo. E é uma coisa que eu, pelo menos, fico muito incomodado quando eu tô vendo, que hoje tem cada vez menos aquele meia camisa 10 clássico. E esse camisa 10 clássico, que ainda existe, pisa pouco na área, né? O Eduardo, que você falou que é um exemplo, é um cara que acaba fazendo muito gol, porque volta e meia ele tá pisando na área e tá perto daquele setor. Talvez hoje, pelo campo ter ficado, e aí é minha leitura mais leiga do que a sua, mas talvez pelo campo ter ficado tão grande, né? Assim, tão espaçado, com essa coisa dos caras terem que voltar muito, o meia tem que voltar pra recompor demais. Ele não consegue chegar toda hora na área pra pisar, pra fazer gol, né? Que meio artilheiro tá difícil. Assim, isso vai muito da forma, né? Como é o posicionamento, né? Determinadas equipes, né? Fazem em termos de escolha, mas, falando um pouco até do próprio Eduardo, que é um meia, né? Que a gente enxerga. Ele jogou lá fora muitas vezes como um segundo volante, mas também teve equipes que ele jogou praticamente como um centroavante. Então, por isso que ele tem essa facilidade hoje de enxergar o momento dele estar pisando na área e o momento dele muitas vezes baixar para ser esse terceiro homem, né? Que normalmente ele acaba sendo. Mas a gente percebe, você comentou hoje do meia clássico, né? Por vezes houve ao longo desse período, ao longo da história aí, né? A conotação de que o meia era o cara que ele não marcava, que ele apagava em determinados momentos do jogo. Isso, por exemplo, hoje, desde a base, os treinadores não querem mais isso, entendeu? Porque eles acham que você não pode escolher um jogador para não marcar, ou então todo mundo hoje marca, todo mundo tem que participar do momento defensivo. Então você tirou um pouco a questão da individualidade e você cria muito a questão do jogo coletivo. Então, por isso que hoje é muito falado que o jogo coletivo. Você vê poucas equipes mencionando, fulano é o craque. Só que se você não fizer algo pro craque, né? E a gente vem e traz para o nosso futebol brasileiro, por exemplo, o Rafael Veiga, do Palmeiras. Ele é um meia. Só que por muitas vezes ele tem que ou jogar pelo lado, né? Dependendo da estrutura da equipe, você tem que usar ele de uma forma que vá utilizar ele quando você tem a bola, porque é um jogador que realmente faz a diferença, para dar um pouco mais de liberdade para ele, muitas vezes, pisar na área e estar participando das ações ofensivas. E você não acha que isso talvez vá um pouco contra... E eu não gosto tanto dessa expressão, mas eu vou colocá-la aqui porque eu acho que faz sentido. Você não acha que isso vai um pouco contra a coisa do DNA brasileiro de jogar futebol? Essa coisa da gente prezar muito pelo coletivo? Porque todas as seleções históricas brasileiras têm um coletivo muito forte, mas elas tinham talentos individuais muito acima da média. Eu não sei, pelo menos a minha opinião hoje, eu acho que os acima da média, os caras que são muito melhores que o resto, estão ficando um pouco mais escassos, por conta dessa coisa do jogo coletivo. Até na própria seleção brasileira mesmo. Antigamente a gente conseguia escalar uma seleção de atacante só, titular e reserva, tão boa quanto. Hoje nenhuma titular direito a gente consegue ter aquela confiança. Eu sei que é um processo, que tem entre safra e tudo mais, mas assim, os diferentes não estão mais surgindo como antes, né? Por quê? Primeiro, porque se você for pegar os grandes jogadores agora mais recentes da nossa seleção, Ronaldinho Gaúcho foi jogador de futsal, né? Você vê vídeos dele desde criancinha jogando futsal, ou ele teve vínculo no futsal, ou era um jogador de rua, de brincar na rua. Rivaldo, a mesma coisa. O próprio Neymar jogou futsal. Então, hoje, a gente já não vê mais em grandes cidades, primeiro, campinhos, né? Ou você vê aí centros com muitos condomínios, perdeu-se praças para jogar futebol, e aonde você tinha muitas vezes campo de terra, hoje você tem sintético. Então,
a questão de você, muitas vezes, perder a possibilidade de você ali criar, né? Você ter a dificuldade do espaço que você tem e você ser um diferencial por essas questões. Então, é óbvio que o futebol ele acabou mudando, né? A tecnologia, o fato do futebol no mundo todo, né? Ter criado situações de ser um jogo mais coletivo, né? Como a gente está falando. Mas aqui no Brasil, eu acho que cada vez menos nós vamos encontrar esses pontos de desequilíbrio. Nós vamos ter, porque a gente tem muitos jogadores, né? São muitos garotos que surgem, mas ao mesmo tempo, ao passo que surgem jogadores, nós estamos trazendo muitos jogadores também para o nosso país, muitos jogadores jovens. Então você vê hoje aí, vários elencos de clubes têm pelo menos 5, 6 jogadores sul-americanos, estrangeiros. Isso daí vai fazer o quê? Para eles estarem aqui, alguém tem que estar perdendo espaço. E são os jogadores jovens que vão perder o espaço. Então o Brasil, eu acho que vai ter muita dificuldade se a gente não enxergar um pouquinho melhor nossa base, no sentido de ter uma preparação melhor, né, de formação. E aí é uma pauta que já vem sendo debatida há alguns anos, mas cada vez menos oportunidades, principalmente para o jogador que é formado dentro de casa. E aí existe uma cobrança também grande, né, para que o jogador ele já surja numa equipe profissional e ele já apresente resultado. E entra um pouquinho até a falta da maturidade, muitas vezes, que se tem, né? Porque num primeiro momento você está jogando contra jogadores da sua idade, daqui a pouco você vai enfrentar jogadores profissionais. E você precisa ter esse tempo para chegar num nível melhor, né? Que o jogador brasileiro também tem essa necessidade. E já que a gente tá... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!